TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse Play Store ou Google Play na versão. Olá pessoal, estamos de volta para dar prosseguimento às atividades desta manhã e vamos encerrar com a palestra Mediunidade nas Religiões Afro, que será proferida por o nosso querido Giovanni Santos, amigo de longas datas, né? E que eu tive o prazer imenso de revê-lo, como já havia mencionado. Giovanni Santos é paraibano de Souza, jornalista, radialista, youtuber, atuando atualmente na Rádio Arapuã, e ele está se dedicando aos estudos, né, das tradições afro, e ele vai nos passar um pouco dessa experiência, desse estudo. Seja muito bem-vindo, Giovanni, suba aqui, e de antemão a gente já te agradece, né, o aceite do convite para participar do quinto É Além. Bom dia, boa tarde e boa noite. Haja vista nós estamos vivendo uma realidade diferente, na qual a internet, esse instrumento, nos possibilita a comunicação. Para quem está ao vivo, nós estamos numa linda manhã de segunda-feira, nesta data de 15 de fevereiro de 2021. Mas o conteúdo que fica na internet é um conteúdo sempre verde, né? Inclusive é essa a recomendação, que ele sempre esteja atual, tendo em vista, não sabemos exatamente o horário em que as pessoas irão assistir. Para você que está assistindo em um outro momento, receba também o nosso efusivo abraço, o nosso agradecimento por prestigiar este trabalho que a TV Chico Xavier, que a equipe da Além está realizando e que visa, sobretudo, neste quinto encontro, abordar a temática da mediunidade, com expositores de todo o país, abrindo oportunidade, inclusive, para aqueles que são novos, que são pesquisadores recentes na área da mediunidade, dos estudos do próprio magnetismo, como nós já tivemos algumas exposições ao longo desse período. Então, as nossas palavras iniciais são de agradecimento e de que nós possamos, ao longo dos próximos 30, 40 minutos, conversarmos um pouco sobre mediunidade nas tradições afro-ameríndias e, sobretudo, naquilo que nós possamos encontrar de pontos em comum entre nós, de pontos convergentes que levam a um diálogo universalista, um diálogo fraterno entre religiões, para fazer jus ao próprio termo religare, que em latim significa nos religar com a conexão divina. Eu quero inicialmente tratar para vocês sobre o caso de uma senhora identificada como Maria da Conceição. Dona Maria da Conceição, juntamente com seu filho, foram perseguidos durante 8 anos em uma localidade chamada Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Maria da Conceição é uma sacerdotisa candomblessista e teve durante 8 anos a sua vida atravessando um verdadeiro inferno. Haja vista tiros em sua residência, 2 carros incendiados, o carro dela e o carro que o filho comprou, foi recém-comprado inclusive, foi completamente incendiado por bandidos, por marginais, por intolerantes religiosos, que aproveitaram-se durante todo esse período para perpetrarem várias intimidações à fé candomblessista da Dona Maria da Conceição. Ela, no ano de exatamente 2014, no dia 26 de junho de 2014, assistiu o ápice dessas agressões, quando marginais incendiaram o seu barracão, intitulado de Casa do Criador, que fica exatamente nesta localidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Lá, o prejuízo material considerável,
tendo em vista que todas as roupas, os móveis, os eletrodomésticos, todos os instrumentos utilizados para o professamento da fé dela, de Dona Maria da Conceição Costa e dos seus filhos de santo, foram completamente incendiados. Então, um prejuízo considerável sob o ponto de vista material. Não bastassem os 8 anos de humilhações, ela ainda viu o seu barracão ser completamente incendiado. Temos aqui um relato de que uma igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, se mobilizou, e esse caso foi destaque em âmbito internacional, para arrecadar donativos, arrecadar recursos financeiros, para ser mais preciso. Algo em torno de 12 mil reais foram arrecadados, mais precisamente em um trabalho coordenado pela pastora evangélica Luz Marina Gomes, integrante da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que arrecadou 12 mil reais em abril de 2018 e em um ato realmente cristão. Aqui nós assistimos o que é cristianismo de verdade. Nós experimentamos na prática o que é cristianismo de verdade. Ela acolheu esse caso juntamente com os irmãos de fé dela, lá da igreja evangélica, e possibilitaram a reconstrução do barracão da Mãe de Santo Conceição de Lissá, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma outra Conceição, desta feita intitulada Maria da Conceição Cerqueira, de 65 anos, pensem nesse momento nos seus avós, nos seus parentes mais idosos, naqueles a quem nós temos muito prazer em ter do nosso lado, pela sua bagagem de vida, mas pelo afeto e pelo carinho que nos trazem. Uma outra Conceição, Dona Maria da Conceição Cerqueira da Silva, de 65 anos, no ano de 2017, sofreu ferimentos no rosto, na boca e no braço, ao ser agredida a pedradas em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. Migrante nordestina, ela mora em Nova Iguaçu há mais ou menos 40 anos. Há muito, ela tem uma vizinha, ou tinha uma vizinha, de acordo com o relato jornalístico que nós apuramos, que a ameaçava de modo verbal. Até então as ameaças se davam no âmbito verbal. Em um certo dia, as agressões partiram para o campo físico, quando a Dona Maria da Conceição Cerqueira, no auge dos seus 65 anos, foi agredida a pedradas por uma vizinha que a ameaçava, repito, já há muito tempo, por ela ser candomblessista. Passadas as conceições das nossas histórias, nós temos o relato de uma garota que na época tinha 11 anos, uma menina também do Rio de Janeiro, o mês é junho, o ano é 2015, o nome dela eu prefiro preservar, mesmo estando publicado aí em vários anais na internet. A garota de 11 anos foi agredida na Vila da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Ela voltava exatamente de um culto, também candomblessista, estava com a sua avó, adepta dessa religião, há mais de 30 anos, quando foi agredida a pedradas. Repito, estou falando agora de uma garota de 11 anos, agredida a pedradas por 2 homens que inicialmente portavam ou se diziam participantes de uma fé cristã. Sob o meu ponto de vista, não há nada de cristianismo nesses senhores. Mas o que eles fizeram foi arremessar pedras em uma garota de 11 anos, que foi internada e que gerou um caso de comoção nacional à época, naquele memorável ano de 2015, junho de 2015. Foi aberta uma campanha de modo ecumênico que movimentou basicamente integrantes de igrejas evangélicas, integrantes da Igreja Católica, integrantes do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, onde foi lançada a campanha Eu Visto Branco, Branco da Paz, Sou do Candomblé e Você. Esta foi a campanha aberta no caso da agressão contra esta garotinha de 11 anos, lá do Rio de Janeiro.
Eu fiz questão de, na introdução dessas palavras que nós iremos trazer aqui nessa exposição, dar o meu bom dia, o meu cumprimento, não apenas dizendo que intolerância religiosa mata, mas comprovando na prática que intolerância religiosa mata. E nesse instante nós temos no Brasil o assistir de um aumento violento. Nós estamos falando em 119%, é o que aponta a estatística de agressões, de denúncias de intolerância religiosa praticadas contra religiões de culto afro-ameríndio, onde nós temos aqui aquelas religiões que foram trazidas, obviamente, com ramificações da África, mas que partiram também do Brasil. Percebam que na história do cristianismo nós temos 2021 anos. Todavia, nesse solo onde nós estamos pisando, em Campina Grande, no estado da Paraíba, nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, nós temos religiões que se desenvolveram há mais de 11 mil anos. São religiões baseadas no culto da pagelança, onde os pajés, os índios, notadamente, desenvolviam sua fé e seu encontro com a divindade a partir do culto a elementos básicos da natureza, como o sol, a água, as cachoeiras, e podiam ali exercitar o seu âmbito de fé, trazendo à luz da verdade tudo o que eles conseguiram, por meio da sua experiência prática, vivenciar. Allan Kardec, na questão 222 de O Livro dos Espíritos, nos alerta que nunca dissemos que a doutrina espírita é uma invenção moderna. Questão 222 do Livro dos Espíritos, comentário de Allan Kardec. Nunca dissemos que a doutrina espírita é uma invenção. Observem bem a força desse vocábulo, uma invenção moderna. Prossegue Kardec. Sendo uma lei da natureza, o Espiritismo tem existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais distante. O codificador do Espiritismo sinaliza nessa questão 222 que aquilo que hoje nós conhecemos como religião, ciência e filosofia existe há muito, muito tempo. E as religiões de matriz afro-ameríndia conhecem o diálogo com os espíritos há muitos anos. Não apenas elas, que são objeto quase que exclusivo desta exposição, mas outras religiões, como o próprio budismo e outras filosofias orientais, onde notadamente se dá o intercâmbio mediúnico, entendendo-se mediunidade a preço de agora como o intercâmbio entre o campo físico e o campo extrafísico da parte de um instrumento mediúnico, um medianeiro, bem como da comunicação que vem da parte de um espírito, de uma consciência que comunica por meio de um aparelho mediúnico. Neste ato, os senhores e as senhoras que estão nos assistindo, aqueles que estão no salão e aqueles que estão nos vendo agora pela internet, já devem ter ouvido falar das antigas benzedeiras, das rezadeiras, dos rezadores, daqueles que realizavam curas e operavam atividades de magnetismo, tão somente utilizando a fé e o conhecimento transmitido por via oral. Nós não estamos falando aqui de um conhecimento que se transmite via livros. Nós estamos falando de tradições orais que se mesclam e que neste momento eu preciso dizer a vocês, eu não pretendo me arvorar ou me atrever a aqui classificar os candomblés como um único candomblé, a Umbanda como uma única Umbanda. Nós temos várias Umbandas. Nós temos cultos aqui que se desenvolvem na região Nordeste,
notadamente os cultos da religião Jurema, conhecidas por muitos como Catimbó. Nós temos o tambor de Mina no Maranhão. Nós temos religiões que têm passado por processos de hibridismos dos mais diversos, tendo em vista os diálogos e as diversidades que elas possuem. Nesse momento, o único sentimento que nós podemos emitir em relação às religiões de tradição afro-ameríndias é muito respeito, porque, repito, intolerância religiosa mata. E nós que professamos uma fé cristã, temos de utilizar a prática dessa fé, para que ela não fique tão somente nos lábios, nem seja fruto de debates, de enormes palestras, de debates, de enormes convenções e congressos, mas que nós possamos utilizar essa fé cristã e espírita para possibilitar um diálogo com sacerdotes de outras religiões, quer seja um padre, quer seja um pastor evangélico, quer seja uma mãe de santo, quer seja alguém integrante do Hare Krishna, quer ser alguém integrante da religião judaica. Nós que professamos uma fé cristã, não temos por dever, não, nós temos por obrigação nos abrir para o diálogo, o entendimento e a concórdia. Senão, nós estaremos esvaziando por completo todo o ensinamento de Jesus, que é o ensinamento que nos aponta para uma mediunidade saudável, uma vida cristã em plenitude e a adoção de um sentimento interior que somente cada um pode sentir, não há como decifrar com palavras, que é estarmos em conexão com o divino. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte introdutória, item 1, Kardec pontua mais uma vez: o Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda a parte se lhe descobrem os vestígios nos escritos, nas crenças e nos movimentos. Prossegue Kardec na introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Essa a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, ele fala do Espiritismo, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos dizer que cá dentro do movimento espírita, precisamos realizar uma autocrítica em relação à forma como nós nos portamos aos nossos irmãos de religiões afro-ameríndias. Há muito nós outros temos observado as práticas e os rituais adotados em religiões afro-ameríndias sob o nosso olhar, muitas vezes preconceituoso. Não é possível, meus irmãos e minhas irmãs, sob o ponto de vista antropológico, se analisar a cultura de outrem com os meus olhos de dentro da minha cultura. Se eu desejo realizar uma pesquisa séria, comprometida com a ciência, eu devo me despir inicialmente das minhas vaidades, dos meus conceitos pré-concebidos, mergulhar dentro da realidade que eu desejo pesquisar e, a partir dali, observar como se processam os fenômenos que até então, sob o meu ponto de vista, se apresentavam apenas de uma única forma. Observem as senhoras e os senhores que, quando nós utilizamos esta técnica, nos tornamos menos ignorantes e passamos a ter, inclusive, um coração mais aberto à compreensão do que é o cosmos, do que é o universo ou os multi-universos possíveis já dentro da própria física quântica,
observando e partindo da diversidade, da beleza que é Deus nas diversas manifestações culturais. Existe um irmão nosso chamado Vanderlei Oliveira, palestrante, expositor, que tem tentado ao longo dos últimos 5 anos, eu diria, mais avidamente, colocar para nós que professamos a fé espírita uma atualização frente àquilo que nossos irmãos da Umbanda, que é uma religião genuinamente brasileira, surgida em 1908, graças a um trabalho desenvolvido por um médium chamado Zélio Fernandino de Moraes, combatente das forças militares, que começou a apresentar diversos sintomas e que frequentava a Federação Espírita de Niterói, e lá pelos idos de 1908, quando o Caboclo das 7 Encruzilhadas se manifesta pela primeira vez dentro de uma reunião espírita, e o médium Zélio Fernandino de Moraes é convidado a se retirar daquela reunião, ele recebe uma mensagem para, a partir dali, fundar uma religião, eu estou traçando em linhas gerais, que é a Umbanda Sagrada. Passa dias depois a fundar a tenda Nossa Senhora da Piedade, outras 7 tendas são abertas no Rio de Janeiro, e entidades ali se manifestam dentro de uma diversidade. Pretos velhos, ciganos, boiadeiros, marinheiros e outras entidades que, notadamente dentro da Umbanda, têm a oportunidade de falar. O Vanderlei Oliveira escreveu recentemente, psicografou recentemente, 3 obras que eu pretendo referendar aqui como fonte de estudo e de esclarecimento para aqueles que desejam quebrar seus preconceitos. Para aqueles que não desejam quebrar seus preconceitos, já podem ficar da exposição nesse ponto aqui. Aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, podem buscar essas 3 obras da editora Dufu. Nós estamos falando de um médium que psicografou diversas obras, inclusive Lírios de Esperança. A própria irmã Dufu é um dos espíritos que se comunica por meio da mediunidade de Vanderlei Oliveira, né? Maria Modesto Cravo, Eurípides Barçanufo, Doutor Bezerra de Menezes. Nessas 3 obras que eu vou mencionar aqui, o espírito Pai João de Angola, que é a entidade que psicografa as obras, que traz as mensagens, traz relatos de palestras dadas por Doutor Bezerra de Menezes no Hospital Esperança, fundado no plano astral em 1930, em cima de, me parece que um sanatório, uma ala psiquiátrica, onde lá são tratados cristãos que não deram certo. No Hospital Esperança, obra Lírios de Esperança. Os senhores e as senhoras irão encontrar tratamentos para cristãos fracassados, principalmente dirigentes espíritas, que não se convenceram que a maior doença dentro de um centro espírita é o poder. O poder é a maior doença dentro de qualquer círculo espírita, espiritualista ou quaisquer que seja. E lá, principalmente na primeira obra que eu vou mencionar aqui, Doutor Bezerra de Menezes, em uma palestra, reúne ali espíritos nobres e que passaram por outras religiões para trazerem ensinamentos evangélicos na prática a uma plateia de cristãos que realmente se portaram como fracassados na sua vida terrena. Entre os participantes na plateia dessas palestras estavam cientistas ateus, políticos que fracassaram, cristãos, como eu disse, mas também religiosos, alguns em desdobramento, tendo em vista que todas as noites nós passamos por esse processo de saída do corpo e vamos estudar. Alguns vão fazer o que não presta, mas aí vai da sintonia vibratória de cada indivíduo.
Dr. Bezerra de Menezes abriu espaço para uma fala de Mãe Menininha do Gantuá. Esse Mãe Menininha do Gantuá é uma importante líder candomblessista, histórica, eu diria, e muito respeitada, cantada inclusive em várias canções. E ela, lá, uma candomblessista, um espírito que em terra desenvolveu sua atividade religiosa com o mais alto nível de seriedade, começa a traçar em linhas gerais uma mensagem de amor e de caridade para que aquelas pessoas pudessem se levantar. As 3 obras que eu pretendo citar agora, da lavra da produção psicográfica de Vanderlei Oliveira, tem títulos que eu pretendo, inclusive, explicar para aqueles que são neófitos ou que não compreendem absolutamente nada daquilo que é o diálogo interreligioso entre a religião espírita e religiões espiritualistas. Nós espíritas temos aqui a obrigação de estudar. As 3 obras são Guardiões do Karma, a missão dos Exus na Terra, é a primeira obra da trilogia Espíritos do Bem, psicografada por Vanderlei Oliveira. Guardiões do Karma, a missão dos Exus na Terra. A segunda obra é Guardiães do Amor, a missão das pombogiras na Terra. Guardiães do Amor, a missão das pombogiras na Terra. A terceira obra é Guardiões da Verdade, nada ficará oculto, é esse o título. As 3 obras são da lavra do Espírito Pai João de Angola, e lá nós temos o relato de alguns casos, assemelha-se um pouco a uma obra psicografada por Robson Pinheiro, lá pelos idos da década de 90, intitulada Tambores de Angola, onde ali, naquela década de 90, nós tivemos uma tentativa de mostrar para os irmãos espíritas kardecistas que lá na Umbanda se desenvolve a caridade. São estudadas toda a codificação kardeciana. O Livro dos Espíritos, a Gênio, o Evangelho, o Céu e o Inferno, são obras estudadas por umbandistas que pretendem ter uma mediunidade sob os parâmetros daquilo que preconizou Jesus. Toda religião, para além dos rótulos, toda religião que visa desenvolver uma prática mediúnica séria e que segue Jesus como roteiro, ela tende a acertar. Ela tende a acertar. Eu havia reservado, não sei nem como é que está o tempo, mas eu vou prosseguir, tá? Eu havia reservado ainda dentro dessa exposição, eu vou voltar às 3 obras, viu? Vou voltar às 3 obras psicografadas por Vanderlei Oliveira. Eu havia reservado aqui o decálogo para médiuns. Aqui nós temos da lavra da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz, em decálogo para médiuns, que consta na obra O Espírito da Verdade, uma obra belíssima, com mensagens de espíritos diversos. Nós temos um verdadeiro decálogo, onde há ali um roteiro para que nós possamos identificar práticas mediúnicas sérias, comprometidas com a caridade, com o amor, com o perdão, com princípios evangélicos de verdade. Então, entre os itens do decálogo estão: rende culto ao dever, um convite para que os médiuns se devotem mais. Trabalha espontaneamente, para que os médiuns não sejam mercenários, utilizando a mediunidade, que é uma coisa santa, com fins mercadológicos, ou utilizando a mediunidade para venda. Está lá, em decálogo para os médiuns, espírito André Luiz, mediunidade de Chico Xavier. Trabalha espontaneamente. Não te creias maior ou menor. Cuidado com os complexos de inferioridade. Médiuns que nos assistem, complexos de inferioridade, resolvam-se internamente para poderem desenvolver uma atividade mediúnica segura.
Animismo vai sempre existir e isso não é condenável. Não é condenável que durante a transmissão por meio do aparelho mediúnico, o médium, vez ou outra, coloque sob o seu ponto de vista a mensagem que está vindo. Ele só não pode truncar, nem fraudar, nem tampouco mistificar. Mas o animismo faz parte. Nós temos aqui mensagens, nós temos médiuns, onde 70% da mensagem é do espírito, 30% é dele. O médium estando equilibrado e estando pautado dentro daquilo que a doutrina espírita coloca, de estudo, de aprofundamento, ele vai trazer uma mensagem belíssima para a humanidade. Tópico 4. Não espere recompensas no mundo. Então, eu já vou dizer para vocês que estão aqui presentes, estou dizendo para mim mesmo, não esperem louvores ou loas após o além desse ano. Não esperem lisonjas, louvores, loas em absoluto. Cada um daqueles que estão aqui nesse momento, ouvindo e participando deste trabalho, não nos importa a quantidade e sim a qualidade, cada um aqui sabe exatamente o motivo de estar aqui. Os senhores e as senhoras estão vendo o expositor, mas há toda uma equipe por trás dessas câmeras que está desenvolvendo um trabalho neste evento que tem, em absoluto, um compromisso com o Espiritismo, mas fundamentalmente a busca por levar uma mensagem de paz, de conforto, de orientação segura em tempos de uma pandemia onde as pessoas estão abrindo a boca para duvidar até da existência de Deus. Não centralizes a ação. Decálogo para os médiuns, viu? Eu ainda vou voltar para as obras psicografadas por Vanderlei Oliveira, só um momento. André Luiz diz, não centralize a ação. Médiuns trabalhadores de casas espíritas, não centralizem em vocês o trabalho, não personifiquem em vocês o trabalho. E o trabalho da mediunidade séria, comprometida com Jesus, é um trabalho despersonalizado. Ele não pode ser centralizado, porque todos somos substituíveis, todos somos importantes. Sim, nós somos todos muito importantes. Somos todos muito importantes aos olhos do Pai, como canta Aline Barros em um lindo louvor evangélico. Aos olhos do Pai você é uma bênção. Mas é preciso dizer, e é preciso alertar aos médiuns, cuidado para não centralizarem demais as suas atividades. Não te encarceres na dúvida. São os médiuns que ainda não se resolveram, não sabem o que querem, né? Tem mediunidade, é fato. Acha que chegar no centro espírita, ou no terreiro, ou no barracão, seja lá onde for, é apenas incorporar. E mediunidade não é isso. Na Umbanda, a atividade do cambone ou daquele que está participando da assistência, que está tão somente auxiliando o médium que está incorporado, atendendo uma pessoa, é fundamental. Na casa espírita, a atividade do trabalhador que está servindo um copo de água ao palestrante, às pessoas que estão chegando, a atividade daquele que realizou uma faxina, porque achar um ambiente limpo é algo que, se não tiver limpo, a gente reclama, porque a nossa língua é venenosa. Mas é preciso dizer que a atividade de quem realizou a faxina é uma atividade mediúnica das mais importantes. Aquela criatura retirou todas as impurezas físicas que haviam naquele ambiente. E certamente no plano espiritual, os espíritos, os guardiães daquela casa, guardem essa palavra, guardiães, porque quando eu voltar aos títulos das obras, vocês vão entender exatamente o que são guardiães. Estuda sempre, Decálogo para os médiuns, de André Luiz. Não te irrites, desculpa incessantemente, no sentido de perdoar, e não temas perseguidores. Não temas perseguidores. Quem está com Jesus, quem pratica o bem, não pode temer. Quem está com Jesus está bem guardado. Aquele que tem guardiães do seu lado, segue uma linda jornada. Vai receber pedrada? Vai, muita. Pega as pedras e faça um castelo. Vai sair ferido? Muito, principalmente no seu íntimo.
E você não será ferido por inimigos, porque inimigos são umas bênçãos na nossa vida. Não há nada melhor do que inimigos. Esses são verdadeiros demais. É triste quando a traição parte de amigos, quando o corte que se dá na gente parte daqueles que nos olhavam nos olhos ou que estavam conosco em determinadas jornadas. Eu quero aqui frisar, já nos encaminhando para os finalmente, que aquilo que se apresenta como religiões afro-ameríndias, eu vou me deter notadamente a Umbanda, que é uma religião genuinamente brasileira, e a partir dos 3 títulos psicografados por Vanderlei Oliveira, nós precisamos fazer uma distinção, principalmente em torno de 2 entidades apresentadas nessas obras, que são Exus e Pombagiras. Ali, na primeira obra, Guardiães do Karma, a missão dos Exus na Terra, Pai João de Angola nos esclarece que Exus e Pombagiras são os guardiães. São guardiães. São eles que, lá no Livro dos Espíritos, nós conhecemos com essa terminologia, o que nada impede dos nossos irmãos umbandistas chamarem com outra nomenclatura. Em absoluto, nada impede que isso aconteça. Muito se confunde por aí afora essas entidades com entidades que seriam adeptas da devassidão, da bebida, do fumo, do sexo, entidades da lascívia. E Exus e Pombagiras não são isso. Não são isso. É esse, meu querido amigo Ivan, o ponto central, e eu não estou dando spoiler não, viu? Tem que ler. É esse o ponto central que as obras nos apresentam. Até então, e no senso comum, onde há muita desinformação, esse é o local para a gente encontrar informações. As pessoas não buscam, preferem se acomodar no compartilhamento via WhatsApp e em fontes não confiáveis. Mas nós aqui estamos apresentando as obras para que vocês possam, aqueles que desejarem, tá, quebrar os seus preconceitos. Os guardiães, e aí nós temos o relato de médiuns. Eu conheço uma médium amiga que ela me relatou certa vez que estava em um atendimento e a entidade que se apresentara para o atendimento apresentou-se em um cavalo, como que vestido de armaduras e portando inclusive aquele ar. Lembrava um pouco dos templários, mas é um ar de guerreiro, um ar de um espírito que estava ali com vistas aí realmente à luta. Então, naquele instante, ali estava se apresentando um guardião, que, sob o ponto de vista da ótica umbandista, são os Exus. As Pombagiras, que muitos demonizam por não conhecerem, são exatamente as guardiãs do sagrado feminino. As Pombagiras são educadoras e trabalham diretamente com Maria de Nazaré, socorrendo as mulheres que praticaram aborto e estão vivenciando momentos de culpa e estão prestes a cometer o suicídio. São elas, essas guardiãs nazarenas, que estão nesse momento, enquanto você está assistindo essa exposição, alimentando o ânimo e talvez, eu diria até com certeza, alimentando o campo físico das crianças de rua, abandonadas por essa sociedade hipócrita onde nós vivemos. São entidades espirituais, da Lavras do Cristo. Nenhum dos espíritos que nós estamos apresentando nessa exposição são espíritos que trabalham fora da seara do Cristo. Nenhum. Ao contrário, são espíritos que se apresentam em outros ambientes, dada a liberdade da mediunidade livre, onde eles podem falar. Estamos vivendo um processo de espiritismo intelectualizado, onde espíritos não têm oportunidade de se comunicar. É um espiritismo sem espíritos. Eu não sei como isso se pratica. Eu não sei como Kardec olharia ou observaria o que está acontecendo em pleno século XXI, onde nós
colocamos sob os expositores, sob os oradores, a pecha de santos, de figuras sob as quais nós devemos seguir e refletidamente, quando na realidade nós outros, expositores e trabalhadores, membros e frequentadores da casa espírita, estamos todos em recuperação sob o plano de vista espiritual. Se santos fôssemos, não estaríamos encarnados, experimentando as maravilhas que é estarmos vivos, mas também experimentando os dissabores das desilusões. O espírito Joana de Ângeles, em um texto que eu acho memorável, intitulado Filosofia da Compreensão, alerta-nos que nenhum de nós passará desse plano sem provar a taça da incompreensão. Os senhores e as senhoras que estão me ouvindo, saibam disso, nenhum de nós vai passar pelo plano terreno sem experimentar o fel, o amargo que é a incompreensão. Alerta de Joana de Ângeles em Filosofia da Compreensão. Lá, nessas 3 obras, nós encontramos, na primeira obra, aquilo que na realidade se apresentam como os guardiães, os Exus, as pombagiras na segunda obra, e na terceira obra, que eu recomendo aos espíritas que leiam, nós encontramos lá casos de obsessões gravíssimas dentro do centro espírita. Obsessões nas quais a espiritualidade tem tido e está tendo muito trabalho para combater, porque parte da doença maior que eu disse, a concentração de poder, a não abertura de diálogos. Não se concebe uma sessão espírita, uma reunião, onde as pessoas não podem falar. Durante anos, séculos eu diria, a religião secular impediu que as pessoas dissessem o que estão sentindo. Porque, como nos alerta o Espírito Hamed, já na obra da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, nós temos espíritas, nós temos religiosos que têm problemas com religião e voltam à Terra para resolver esses problemas. E eles precisam ser ouvidos. Nós que falamos tanto em perdão, nós que falamos tanto em caridade, estamos sendo caridosos com as falhas e com os erros dos irmãos que estão mais próximos? Porque me apresentar como um grande expositor, ou me colocar sob o ponto de vista de liderança, em qualquer âmbito que seja, é colocado à prova quando se pergunta a si próprio, como Santo Agostinho nos adverte lá no Evangelho, fazer um exame de consciência antes de dormir. Eu estou sendo espírita para os outros ou para mim? A minha caridade corresponde a horas e horas de exposição na casa espírita, ou eu vivencio isso na prática, no meu ambiente privado, quando eu estou a sós, quando eu tenho que conviver com o diferente, com a diversidade? Este evento é além. Realmente é, sem sombra de dúvidas, um divisor de águas em Campina Grande, cidade do interior do Nordeste do Brasil. Aqui eu vi na programação a abertura para que pudéssemos falar de mediunidade nas tradições afro-ameríndias. Eu pude perceber uma abertura para que irmãos católicos pudessem falar, irmãos evangélicos pudessem falar, porque aqui nós estamos buscando nos distanciar dos rótulos. O amor é um só, Deus é um só, mesmo que alguns o chamem de Alá, de Buda, mesmo que os confundam com os avatares, com São Francisco de Assis, com outros avatares. Deus é Deus em todo tempo, está lá na Bíblia. Deus é Deus, mesmo quando o homem está errando, pecando, sendo falho. Deus é Deus e continuará sendo Deus. E aqui na terra nós estamos brigando,
nos engalfinhando, criticando, murmurando, falando mal das outras religiões, buscando nos colocar como a verdade absoluta, a verdade suprema, olhando muito mais para os nossos umbigos e esquecendo que Jesus jamais apoiaria tais atos. Jesus é amor, visita os leprosos, cura as doenças da alma, traz o remédio para almas que estão perdidas, para espíritos que estão em sofrimento. Jesus é a resposta para acalmar, tranquilizar e levá-los a patamares melhores. Aquele Jesus que nós tanto falamos, que nós possamos nesse ano de 2021 observá-lo mais, ouvi-lo mais, fugir dos rótulos, buscar sermos espíritas cristãos na nossa intimidade, porque espíritas enquanto status social nós temos muitos e outros tantos estão se formando. Mas espíritas cristãos que acolhem, que amam, que estudam, que compreendem, esses precisam também se levantar, saírem da timidez. Como disse André Luiz aqui, não tema ser perseguido, decálogo para os médiuns, item 10. Não temam as perseguições, porque o Cristo está na frente. O Cristo é o nosso ponto, é o nosso exemplo, guia para essa humanidade. E a Ele nós só podemos nos voltar observando seus olhos misericordiosos e agradecendo a saúde, a vida, os irmãos de jornada, agradecendo os nossos problemas e as nossas dificuldades, porque por sermos médiuns ou por estarmos dentro de uma casa espírita ou dentro de uma casa religiosa, nós não seremos privados das provações. Nós teremos a oportunidade, sim, de ver as dificuldades e os atropelos como oportunidades de crescimento e de aprendizado. Chico Xavier veio a este plano terreno para nos ensinar e nos falar de humildade dentro da religião espírita no Brasil. Chico Xavier, este exemplo aqui neste plano, está sendo observado por nós outros, ou estamos em uma posição de comodismo dizendo: eu não consigo fazer o que ele fez. Você está tentando, meu irmão. Você está tentando, minha irmã. Que nós possamos ficar na paz de Deus. Eu quero mais uma vez agradecer esta oportunidade, dizer que as palavras que serviram a vocês como alento e como consolo, não agradeçam a mim, agradeçam aos espíritos da seara de Jesus. As palavras e os erros que aqui foram proferidas, eventualmente, essas sim são da parte do médium. Mas os acertos, as mensagens frutíferas e que porventura tenham causado algum tipo de boa sensação em vocês, não são do expositor. São da lavra da espiritualidade amiga, que sustenta não apenas ele, mas sustenta a todos nós, nesse período tão difícil, onde precisamos de fé, de oração todos os dias, mas fundamentalmente de nos voltarmos para Deus e jamais abandoná-lo. Fiquemos em paz. Gente, é muita emoção. Gratidão, Giovanni, por essa maravilhosa palestra. Que Deus te abençoe sempre. Gente, a
gente agradece imensamente a participação dos nossos convidados. A certeza dessa grande contribuição. Agradecemos a todos que nos acompanharam aqui no salão e nos canais virtuais, desejando que fiquem com a paz do Senhor. E aí, à tarde, a gente vai retornar a partir das 15 horas, com a participação do pastor Roberval Almeida, que abordará o tema A Inspiração do Espírito Santo para o serviço no Reino de Deus. Até lá, irmãos. Fiquem na paz.